Salve família, bem-vindos, bem-vindas ao Cozinha 420, esse que é o canal mais chapado da internet brasileira, fazendo o que? Uma das coisas que vocês mais gostam hoje, que é review de vaporizador, brinquedinho novo que eu ganhei da Ultimate Smoke. Então, sem maiores delongas, chama a vinheta que eu quero vaporizar. Wait a minute. Muito bem, amizades, vocês já sabem tudo que tem que fazer. Tem que curtir, comentar e se inscrever se você não é inscrito ou inscrito, mas também agora tem a possibilidade de se tornar membra ou membro. Como você já sabe, você pode agora participar desse canal, apoiar financeiramente de uma maneira muito direta esse trabalho independente e lindo que a gente está fazendo aqui. Como? Se tornando membro ou membra, clicando aqui embaixo, aqui onde vai estar o botão, né, que tem aqui embaixo do vídeo. Você já clica e aí você automaticamente integra a comunidade do Cozinha 420, onde tem muitas vantagens que você vai descobrir melhor clicando no botãozinho aqui. Porque eu estou aqui, senhoras e senhores, com o meu X-Max Stereo 4. E isso foi o que me deixou mais feliz, que antes desse momento maravilhoso aqui, que é esse vaporizador chegar até as minhas mãos como um presente da Ultimate Smokes, 3 outros vaporizadores foram feitos com um modelo parecido à mesma marca, e ele foi gradativamente evoluindo até chegar nessa belezinha aqui. O Stereo 4, ele é um vaporizador que de cara ele já me chamou muito a atenção. Por quê? Porque o design dele é muito bonito, sério. Particularmente de todos os vaporizadores que eu já tive até agora, ele é seguramente o mais bonito. Ele vem em outras cores também, tem preto, tem vermelho e tal, e todas são bem bonitas. Esse verde aqui metalizado eu achei muito lindo, com o detalhe do bocal, né, prateado, ou uma cor metalizada, né, realmente fez a minha cabeça nesse sentido. E aí o que acontece? O corpo, ele é de alumínio, gostoso inclusive de carregar na mão, e o bocal, ele é feito de zircônia. Um metal bom, porque aquece menos, é resistente ao calor e tudo mais. Tem uma coisa que eu achei muito interessante também, que é aqui, ó, um bagulho para controlar o fluxo do ar, airflow, que em português é o fluxo do ar, why? E aí, se você coloca para baixo, fica mais leve, e se coloca para cima, fica mais apertado, né? Você tem que puxar mais. E isso, assim, honestamente, eu achei que depende do gosto. Vou mostrar para vocês e tal, mas não achei uma diferença tão relevante. E ele tem um painel de OLED, onde a gente consegue ver aqui as informações dele, né? Você consegue mudar a temperatura e também conferir quanto tempo você tem ainda de sessão e se ele já tá na temperatura adequada ou não. Quando estiver na temperatura, ele apita, né? Mas eu vou desligar por enquanto aqui, daqui a pouco eu ligo de novo. E essa primeira questão do design achei muito legal e interessante, aprovado por Caio. Agora vamos ver como que é a questão por dentro. Dentro dele, senhoras e senhores, tem uma câmara de cerâmica, e essa câmara de cerâmica também é bem bacana. As câmaras de cerâmica costumam ser muito melhores no sentido de não queimar a erva, ter uma distribuição mais uniforme de calor e tudo mais. Ponto bem positivo, proporciona um vapor mais limpo, mais agradável, bem tranquilo. Menos nas altas temperaturas, mas nas altas temperaturas isso acontece com qualquer vaporizador, né? O importante é que ele consiga ter um desempenho bom nas temperaturas de médio a baixo, porque aí quando fica muito alto não tem como controlar mesmo. Uma questão que eu achei, eu não sei se é positiva, negativa, ou também acho que vai de gosto da pessoa, mas assim, comparado com os vaporizadores, me pareceu um pouco maior a câmara. Ou seja, as sessões podem durar um pouco mais, dura mais, né, a erva dentro, só que você também precisa de um pouco mais de erva para preencher ele. Mas assim, coisa pouca, obviamente, não chega a ser meio grama, mas a maior parte dos vaporizadores cabe aí em torno de 0,25, 0,30 gramas na câmara. Inclusive, vou preenchê-la aqui com essa maravilhosidade aqui, que é uma Monster CBD, e aí é legal usar a Monster CBD para isso, ó, foi uma sorte, né, que essa planta caiu na minha vida. E por que é legal usá-la? Porque ela tem tanto THC quanto CBD, e aí a gente pode fazer o uso dessa diferença do vaporizador, de que diferentes temperaturas liberam diferentes compostos, e aí eu vou mostrar para vocês. Essa quantidade teria até sobrado para outro vape, e aqui ficou um pouquinho forgado, mas não tem problema. Você pode colocar um pouco menos ou não pode colocar muito menos.
Agora, vamos falar, acho que do que é o grande destaque desse aparelhinho aqui, que é a facilidade de carregamento em todos os sentidos. Ele é um aparelho com bateria removível, se ligaram? E o mais legal, o mais importante é que essa bateria aqui não é uma bateria difícil de achar nem nada, muito pelo contrário, ela é uma bateria 18.650, que é um modelo de bateria que você encontra facilmente aí em lojas especializadas de bateria ou até mesmo nos marketplaces da vida. Eu recomendo você comprar de marcas boas para não explodir na sua cara literalmente, porque se for pirata, pode ser perigoso esse tipo de bateria. Agora, de marca boa, é assim, top, sucesso, não é muito cara, carrega rápido, então você pode comprar algumas de reserva, por exemplo, e aí você fala assim, eu vou para um rolê que é ruim de carregar, aí você já leva umas 3. Isso garante um monte de tempo para você ir usando, dá para fazer várias sessões mesmo. Sensacional essa questão da bateria. Como se não bastasse a facilidade, a entrada é USB-C. Todo mundo tem um cabo USB-C em casa, só colocar ali na caixinha e ele carrega bonitinho. Também é interessante falar, e agora dá para falar isso já ligando, ó, 1, 2, 3. Também é interessante dizer que ele esquenta muito rápido, que já esquentou. É chocante. Então quando você coloca numa temperatura muito baixa, ainda rapidão, você ligou, tá com ele na mão, pluf, vibrou. Você fala, caramba, é muito mais rápido que a maioria dos outros vapes. E, gente, ele tem uma temperatura que você controla grau a grau e ela começa em 100 graus e vai até 240. Sério, começa em 100 graus. Dá pra você descarboxilar uma erva no processo tradicional aqui, se você quiser. 150 também, é só fazer a contagem do tempo, deixar ela aqui como se fosse um forno, uma brisa, mas obviamente numa quantidade muito pequena. Pra você usar de ABV, depois muito bacana. Quando a gente fala do ponto de vista medicinal, a gente tem uma questão que é a seguinte: para liberar o CBD, as temperaturas mais adequadas estão entre 160 graus centígrados e 180. E já pro THC, de 180 para cima. Isso sem falar de outros compostos. Quando a gente fala de um terpeno como beta-cariofileno, ele precisa de temperaturas mais baixas, ali no entorno de 160 também, às vezes um pouco menos. Quando a gente fala de outros canabinoides, como o canabinocromeno, se não me engano, ele precisa de uma temperatura bem mais alta. Então, num outro extremo aí, o THCV precisa de 220 graus para ser liberado. Ou seja, se a pessoa está com uma variedade que contém a THCV, ela vai precisar atingir essa temperatura para liberar esse composto, e por isso que é muito bacana que o vaporizador tem esse espectro tão grande, né, de 100 até 240, assim, do ponto de vista medicinal é sensacional mesmo. E aí agora, por exemplo, eu coloquei a 180, ou seja, eu vou ter aqui uma mistura dessas duas coisas que eu gosto, que é o THC e o CBD, mas no caso ainda é mais CBD do que THC. O importante é que você tem todas essas possibilidades dentro desse aparelho. Como eu tô usando aqui uma variedade que tem tanto presença de CBD como presença de THC, eu coloquei aqui, arrumei primeiro para 160 graus para ter uma primeira experiência só com CBD, que inclusive o cheiro tá delicioso. Você pode colocar esse daqui até 120 e liberar só o beta-carofileno, olha que interessante, e aí depois aumentar um pouco e liberar o CBD. Ou seja, gente, de 160 até 180 libera somente CBD. O vapor nessa faixa, ele é completamente invisível. Por quê? Porque ele tem muito poucas partículas, e essa questão então de o quanto o vapor é visível, quão mais próximo ele tá da fumaça, por exemplo, tem a ver justamente com isso, com o quanto de partícula tem no tal do vapor. E quanto menos partículas tiver, melhor para o seu pulmão, porque um dos problemas do consumo do fumo, ou até mesmo da vaporização, só que em muito menor escala, são as partículas que vão para o pulmão. Então, quanto mais visível é o vapor, a gente gosta, eu não vou mentir, eu gosto, é menos saudável. Quanto menos visível, mais leve, mais tranquilo para o pulmão é esse vapor que vai estar só com as substâncias que você quer, e as que você não quer ainda não foram liberadas. Liberar um CBD pro cameraman aí. Quer um CBD, cameraman? Agora que eu já provei o 180, eu vou partir pras cabeças. Vou logo pro 220 aqui, sendo que eu poderia ir até pro 240, né? Mas foi e chegou. Já apitou e aí eu vou ver, cara. Caralho, esse bagulho daí. Eu achei que era lá fora. Uhum.
Aí, ó, o vapor fica muito mais denso, muito mais próximo do que seria uma fumaça, né? Porque está perto de chegar a um lugar onde teria uma combustão, mas não tem, proporcionando, por consequência, uma redução de danos mesmo nesse caso. Eu não amo muito essa faixa de temperatura, por quê? Porque o gosto fica pior, né? Nas baixas, assim, você sente os terpenos, sente os flavonoides, sente tudo, é uma delícia. Agora, nessa temperatura, ao contrário, fica já um gostinho mais de pipoca queimada, né? Que não é muito bom. Além disso, esquenta mais, e é aí onde a gente pode colocar aqui um ponto negativo desse aparelho, né? Porque aí o pessoal tá olhando e falando, ah, cara, só vai elogiar, tá, imagina, gente, review sempre honesto aqui. E quando você tá nas temperaturas muito altas, ele esquenta bastante, tanto o corpo como aqui essa parte do bocal. A parte que fica a boca não chega a esquentar tanto realmente, mas aqui a cabecinha aqui do bocal fica quente e o corpo fica quente, podendo tornar incômodo aí, né? Eu mesmo não me incomodo tanto, mas eu tenho um monte de cozinheiro, né, gente? Acho que tem outras pessoas que podem ficar mais sensibilizadas, mais incomodadas com o bagulho estar muito quente. Pra completar esse review, acho que é muito legal a gente falar o quê? Que esse é um vaporizador num preço de vaporizador de entrada. Eu acho injusto chamar ele de um vape de entrada, porque, meu, ele é melhor do que os vapes de entrada, bem melhor. Mas ele tá aí numa faixa muito parecida com outros vapes que já vão ter bateria que não é removível, vão ter um desempenho um pouco menor, não vão ter um controle tão grande de temperatura. Nessa faixa de preço aí, que eu não vou falar aqui o preço porque esse vídeo vai durar muito tempo e essas coisas mudam, mas você vai pesquisar, vai ver lá na Ultimate Smokes, né? Vai entrar aqui no site do pessoal que nos deu de presente esse brinquedinho e vai dar uma olhada na faixa de preço, e aí vocês saibam que, pra mim, esse aqui é o melhor dessa faixa de preço, sem sombra de dúvidas. E por fim, não custa nada dizer que ele vem nessa caixinha que eu também achei bem bacana e vem com os acessórios necessários, assim, um manualzinho bem completo, acessórios para limpeza, tem até aqui acessórios para você estender o bocal e ele ficar menos quente, e talvez aqui um alquinho para você dar uma limpadinha, depois você tem que comprar o seu, né? Instrumentos para limpeza e também instrumentos para resina. E por que ter instrumentos para resina, Caio? Porque aí tem esse lado que é muito legal também, que é, ele tem essa câmarazinha aqui, que é onde você pode colocar a sua extração, e assim você pode utilizar no vaporizador sem estragar a câmara, numa boa, sem vazar. Você pode usar tanto ervas secas como um dry, um ice, uma melequinha, por aí vai. A minha conclusão, senhoras e senhores, é que esse é sim um vape bem top. Vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo de produtos que eu uso e tal, né? Costumo falar de maneira honesta, que eu gosto, eu falo que eu gosto, se tiver algum defeito, eu falo que tem algum defeito, normal e tal. E sem sombra de dúvidas, esse aparelho aqui, ele tem ótimas características. Ele tem um bom custo-benefício, um ótimo custo-benefício, excelente, muito bonito, o design é bonito, a cor é bonita, o material é bacana, carrega com USB, bateria removível, que é o grande destaque, e como defeitos, a gente pode dizer que esquenta às vezes muito quando tá na temperatura muito alta e que precisa de um pouco mais de erva do que a maioria dos vapes que eu conhecia, pelo menos até agora. Ainda considerando que pode vir extração, ó, já tava derrubando o negócio, não derrube, Caio. Eu achei excelente. Na minha humilde coleção de vapes, é o melhor aparelho que eu tenho até agora, recomendo bastante, muito legal. Vaporizador de ervas secas X-Max Starry 4, parabéns, vocês fizeram um bom trabalho, estão de parabéns. Muito obrigado Ultimate Smokes por mandar esse presentinho aqui pra nós. Muito obrigado também a você que assistiu até o final. Não se esqueça que você pode se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho. Também quero dizer que você tem que curtir, tem que se inscrever, tem que comentar, seguir o Cozinha 420 em todas as redes que vão aparecer nessa tela, mas mais importante de tudo, tem que nos amar, porque a gente tá aqui trabalhando firme e forte pelo seu entretenimento, pela sua informação, pela sua alegria. Um abraço cheio de fumaça pra vocês, um beijo, um queijo, um salve e tchau. Até semana que vem.